o dia de Halloween. E muitas pessoas, mesmo sem entender o que significa essa data, participam aí dessas comemorações. O famoso Maria vai com as outras. Mas será que isso pode ser prejudicial para nós cristãos? O que isso quer dizer, né? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o pastor Adriano de Paulo. Muito bom dia, pastor! Que bom tê-lo aqui conosco. Que bom estar de volta aqui sempre. Assunto interessante. Interessante. É um assunto que dá discussões, né? Onde, às vezes, algumas pessoas, elas têm opiniões diversas, mas nós vamos trazer aqui base bíblica, né? Vamos trazer a verdade, que diante da verdade não tem relativização, não dá para relativizar, né, pastor? Isso é verdade. E eu quero que você participe aqui, ó, 319-8402-9756. Manda a sua pergunta, tira a sua dúvida também. Aproveita que o pastor Adriano está aqui para tirar sua dúvida. Pastorzão, vamos começar. O que é o Halloween, né? Halloween é a famosa festa das bruxas, né? É o dia das bruxas, é o dia que é uma modinha americana, na verdade. Sim. Que, infelizmente, o Brasil está, nos últimos 4, 5 anos, tem agregado, absorvido. Sim. Porque o Brasil é bem americanizado, né? Então, tudo que a gente vê do lado de fora, a gente quer trazer. E aí, porcarias como essa acabam vindo junto também, né? Dia das bruxas, abóboras cortadas, velas, o povo se vestindo de caveira, aranhas, esqueletos e etc. Né? É engraçado que às vezes as pessoas falam assim, não tem nada a ver, é só uma festinha, é só uma brincadeira, é só... o que a maioria... Mas na maioria, tem nada a ver. A maioria fala, nada a ver, não. Geralmente muitas escolas promovem isso. Sim. As escolas estão cada ano absorvendo essas estruturas de festas, entendeu? E vai se tornando rotineiro, comum, normal, e começa a frase aí do nada a ver. Não, nada a ver. Isso é interessante. É só uma comemoração. Uma amiga minha, né, a filhinha dela com 5 aninhos, 4, 5, teve na escola. Aí eu estava conversando com ela, hoje ela não vai para a escola. Pô, por quê? Porque hoje é dia da festa Halloween. Aí ela não deixou. Isso mesmo. Porque isso aí já vai incutindo na mente da criança pequenininho. Vai. E na verdade, tipo assim, cara, aconteceu um fenômeno nos últimos 10 anos, que foi os livros do Harry Potter. Os livros do Harry Potter foi exatamente uma viração geracional. Sim. Então, uma geração cresceu lendo as quase dezenas de livros do Harry Potter. Grossos, enormes, pessoal que não tem hábito de leitura, não gosta, mas mergulhou. Mas tem a ver com bruxaria, ocultismo. Todo ser humano tem uma atração pelo poder sobre as coisas e as pessoas. Então, o Harry Potter ele vem com todo esse acréscimo e com uma linguagem mega infantil e junior. Então é um atrativo das pessoas, como você disse, adolescentes sem hábito de ler, pega um livro de 400 páginas no Harry Potter e lê em 2 dias. Tá entendendo? E fica lá o dia todo comendo o livro, entendeu? E aí depois vem a indústria do cinema fermentando isso mais. Sim. Né? E lançando com todos aqueles efeitos da Disney, sobrenaturais e efeitos e tudo mais. E aí se torna um grande agregado, né? Mascarando, né, todo o pano de fundo. Na verdade, colocando assim, a bruxaria é legal. Né? Então você vê que 20 anos atrás nós tínhamos a bruxaria como algo demoníaco. É de Satanás, é do diabo. Aí com o Harry Potter, outras séries de TV também, feiticeiras, legais e tal, aí colocou as bruxas boas. Né? Colocando, não tem só bruxa má, também tem as boas. E o Harry Potter veio trazendo esse misto, né? Tem os bruxos maus, mas também tem os bonzinhos, tem os legais. Né? E o protagonista, que é o Harry, na verdade, ele é o... Tudo muito sutil, ele né? Ele é o messias dos bruxos, né? Tudo muito sutil, muito sutil. E você falou aí, me lembrou também, agora tá tendo uma série que chama Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer, natural, normal. Naturalmente. Em tempo atrás, o que é isso? Hoje, eu vi, conversando assim, cristãos assistindo, eu falei, me poupe. Nada a ver, tem nada a ver. Coloca um homem, né, bonito, que chama atenção e assistindo ali, a pessoa comendo aquela porcaria toda. Não, e acompanha piamente. E assim também, por exemplo, a indústria cinematográfica, ela explora muito isso. Então, por exemplo, mês de outubro, ele é o mês das bruxas. Sim. Né? Dia 31 é a consumação do dia. Então, por exemplo, o que a indústria faz? Ela lança os filmes de terror, suspense, esses filmes demoníacos, é o mês de outubro. Então, por exemplo, todo mundo conhece Netflix.
A Netflix Sim. é o período agora que eles Só lançam de- as séries mais macabras. Antes de vir para cá, eu entrei para ver qual que tá lançando. É exatamente Sim. sobre uma bruxa chamada Sabrina. E aí, qual que é a categoria? Para teens, adolescentes, juniores, e é um filme, e é uma série de terror. Então tem lá desde os rituais mais satânicos ao lado, como se fosse um embate entre a bruxa boa e a bruxa má, entendendo? E coloca sempre assim. Então as séries, elas são, quando lançou Stranger Things, né, que é uma série também mega junior e adolescente, Sim. tem todo um toque também de ocultismo, feitiçaria e etc. Aí também The Walking Dead, que é outra série, todo mês de outubro Sim. lança uma nova temporada. Então, tipo assim, a indústria cinematográfica, ela explora muito isso aí, porque dá muito dinheiro, dá muito dinheiro. E aí vem a festa para ser a consumação de tudo, né? Você observa, pastor, que às vezes os pais têm permitido, né, seus filhos desfrutarem disso que é tão prejudicial, porque às vezes, é bom que vai ter uma coisa para fazer e esquece do conteúdo, porque quando o pai ele estabelece, né, os limites, o problema diminui. Se os filhos estão assistindo é porque tem uma autorização, seja por uma não vigilância ou porque não tem problema. Mais leigo que aqueles que consomem o Halloween, a bruxaria e tudo mais, são aqueles que permitem. Então você vê, por exemplo, pais totalmente incoerentes, sem sabedoria, sem entendimento do que se trata aquilo. É aí que você tem o quê? Pais permissivos. Sim. Não, deixa, acho que é só uma festinha na escola. E aí você vê a ignorância por trás disso e aí cobrindo realmente uma coisa que depois vai agregar futuramente uma atração maior para as coisas ocultas, pela feitiçaria. Né? Então, eu vejo muita ignorância da parte dos pais ou aquela ideia, tipo assim, não, de boa, isso aí não afeta meu filho, eu confio na minha educação que eu dou para ele, mas não lembra que é uma criança, é um junior, é um adolescente, que ele é esponjinha, né? Ele absorve tudo, entendeu? E aí vai agregando, aquilo vai possuindo dentro dele, ele começa a trazer algumas incógnitas, algumas atrações, ele está sendo educado. Então, naturalmente, ele começa a entender como algumas normalidades. Sim. Ora, se nós celebramos as bruxas uma vez por ano, então acho que não tem nada a ver as coisas assim mais sombrias e ocultas. Então, começa a trazer uma naturalidade, até, digamos, ignorante da parte dos pais, entendeu? Tem até, eu queria que colocasse aí na tela, né, falando aí sobre o Halloween. A festa Halloween é uma contemplação aí ao Dia das Bruxas. Um outro ponto, Halloween promove a feitiçaria, ocultismo e práticas macabras. O Halloween incentiva a crença do contato com os mortos, sendo totalmente contrário à Bíblia. Exatamente. Exatamente. Você vê que é um combo aí, né? A bruxaria tem um combo. Então, é o ocultismo, os rituais, a atração pelo mundo dos mortos. Aí, quando você olha para a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vê exatamente totalmente o oposto. A Bíblia ela não pede para você pesquisar os mortos, ela fala ao contrário disso. Não procure os mortos, não vá atrás dos mortos, não queira saber sobre os mundos mortos. Isso é proibição bíblica. E às vezes a gente fica floreando, colocando que não, né, isso era a época medieval, pensava assim. Não é Bíblia, isso é Bíblia. Sim. A Bíblia ela tem uma proibição muito clara em cima disso e coloca como pecado. O pecado da feitiçaria, o pecado do ocultismo, das práticas, rituais. Sim. E voltando no Harry Potter. O Harry Potter, ele traz uma ideia muito assim, ludibriada do ocultismo. Né? Você vê os feitiços. É tão interessante que no filme, eu trabalho com adolescentes diretamente jovens. Então eu procuro saber, eu leio a respeito e algumas coisas eu tenho que assistir para entender realmente, para combatê-lo. Então, por exemplo, os feitiços do Harry Potter, eles são lançados de frente para a câmera. Então, eles fazem o feitiço e lançam, sempre de frente. É sempre de frente. Então, aquilo você começa... Você come mesmo, exatamente, né? Você absorve da maldição. Né? Então, e você passa... Eu já atendi vários adolescentes com questões de ocultismo, vendo demônios. E aí você... Não é normal ver demônio. Então, vamos saber as causas. O que está acontecendo? O que você está consumindo? O que você está lendo? O que você está assistindo? O que você fica vendo no celular? Qual que é o seu dia a dia? Sempre tem um dedinho
de ocultismo, você tá entendendo? Na época que estava febril do Harry Potter, Sim. sempre tinha o tal do Harry Potter por trás. Né? Foi depois que assisti os filmes. E é assim, né? Assiste na sequência. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7. Você tá entendendo? Então, por exemplo, é uma questão cabível. Tipo, fica um vício, né? Fica um vício. E é muito atrativo, né? Então, o ocultismo, que dá aquele lado do desconhecido. O desconhecido, ele é curioso. E, você pega junior, que está se descobrindo. Você pega adolescente, que é curioso. É um prato cheio. Exatamente, a fome com a vontade de comer. E você pode aqui, mandar a sua participação. Pastor, eu fico pensando, você trabalha com adolescentes. Sim. Aí a palavra do Senhor vai ensinando, você vem com conhecimento e aí ele vai absorvendo, porque o adolescente ele também tem essa facilidade de absorção. Sim. Mas aí ele chega em casa e o pai vai e fala diferente. Como lidar com isso? Isso acontece também? Assim, todo dia. Todo dia. O adolescente está lá tentando, né, seguir o que a palavra diz, obedecer, e o pai não tem nada a ver. Isso aí Posso te dar uma estatística assustadora para a igreja? Vai. Olha só, nós somos pais, né, e nós lidamos também com o mistério de adolescentes, mas é assim, por exemplo, com a reforma do ensino médio, que está em vigor até 2021, muitas escolas hoje já obrigatoriamente têm que se adequar a ela, a reforma, ou seja, o adolescente ficando mais tempo na escola do que fora. Então, a gente vai ter os alunos frequentando a escola de 1.400 horas anuais. 1.400 horas. Se você pegar uma conta básica de um adolescente em casa, com a sua família, com o pai e a mãe, sendo educado, estou falando na parte de educação, você vai ter uma média de 1.000 horas anuais que esse adolescente passa com os pais dentro de casa, sendo ensinados. Se você pegar a prática religiosa dos brasileiros em relação à frequência de igreja, você tem uma vez por semana um adolescente, vamos falar do adolescente na igreja, ou seja, tem 52 finais de semana. Desses 52 finais de semana, nós temos um culto de 2 horas que 40 minutos é ensinado alguma coisa. Se você fizer uma conta básica, matemática básica, você tem 35 horas anuais com o adolescente ensinando. Aí você tem 35 horas da igreja, 1.000 horas dos pais e 1.400 horas da escola. Quem vai ganhar é sempre quem tem mais. Sim. Então a igreja, vou ser bem sincero, a igreja ela não tem um papel de extrema influência na vida do adolescente, do júnior, da criança. Ela coopera para o ensino dos pais. Quando você tem pais em que ensinam ao contrário da Bíblia, você já perdeu. A verdade é essa. Você já perdeu. Então você tem que ter muito uma intervenção do Espírito Santo e um revestimento da graça de Deus para aquele adolescente não ser consumido pela tragédia, digamos assim, antibíblica, você está entendendo? Sim. Então é uma luta, não falo desleal, porque a educação tem que estar sobre os pais, não sobre o Estado, você está entendendo? Então, quando se trata de questões doutrinárias, aí piora a situação, como o Halloween, entendeu? Para a gente fechar, tem umas participações aqui, aí eu queria até que você comentasse a respeito, às vezes a pessoa coloca uma opinião, né? Eu fiz isso por esse motivo, aí eu queria que você compartilhasse, né? Será que esse motivo é o ideal, não é? Graça e paz, é preciso pedir a Deus sabedoria para educar, principalmente os adolescentes. Minha filha leu Harry Potter, mas foi a oportunidade de lhe ensinar a autocrítica. Na época, era uma febre. A adolescência é a fase desafiadora para os pais. Hoje, aos 17 anos, ela nem lembra, ignorou tudo. E aí, pastor? Será que ignorou? Não, será que não ignorou? É o tal da família que eu falei. Tem famílias que são disfuncionais, tem famílias que são mega estruturadas. Você não pode deixar de lidar com a curiosidade do adolescente. Porém, essa é uma geração muito argumentativa, só que pouco fundamentada. Então, você tem que aproveitar da fundamentação para trabalhar na contra-argumentação deles. Então, por exemplo, quando você tem um filho muito curioso em relação a alguma coisa, e você pode explorar aquilo como essa mãe fez. Você explora aquilo para que haja uma fundamentação bíblica de que aquilo não é legal. Mas você tem que estar junto, né? Totalmente. Não é deixar e ela... Porque não tem condição de ter uma autocrítica exatamente. sozinho. O adolescente, eu costumo dizer o seguinte, ele não é convertido. Ele vai se convertendo. O que vai agregar realmente a conversão dele é a experiência dele com Jesus. Então, quando você tem pais presentes, você corre menos risco de perder o filho. Agora, quando você tem... Vamos falar no português. A maioria dos adolescentes são soltos.
Então, eles vão consumindo, e não tem uma assistência como essa. Olha, vamos analisar o livro junto? Como Sim. no bloco anterior falou sobre as análises dos livros, Sim. ficar analisando junto. Quando você tem isso, você acaba tendo o filho para você e com você. Então, acaba favorecendo. Então, você pega alguma coisa que é febre, modinha, e você acaba usando aquilo para favorecer o que é fundamental. Um exemplo, só para fechar. Dos adolescentes, eu trabalho muito elementos culturais. Sim. Então, eu já trabalhei, por exemplo, a série Stranger Things para falar sobre a oração em línguas. Por 2 meses consecutivos, os adolescentes foram batizados no Espírito Santo, porque eu falei que nós poderíamos ter acesso ao mundo espiritual, às coisas sobrenaturais. Peguei um elemento cultural, que era a modinha, e soquei uma pregação expositiva de 1 Coríntios capítulo 14. Então, como essa mãe fez, você pega o elemento e você vem com o contra-argumento. Aí você fundamenta. Se for só ler por curioso, é um risco muito grande. Aqui, tem muitas perguntas, gente, não dá para responder todas, né? Programa ao vivo, o tempo corre. Mas olha aqui, bom dia, sou Eliane, minha pergunta é, na escola da minha filha vai ter essa festa do Halloween, valendo ponto para cada matéria, como fazer? Complexo. É tipo assim, o preço do evangelho, ele é alto. O preço do evangelho é alto. Então, eu vou ser sincero, eu não estou falando porque eu sou pastor, eu estou falando porque eu sou pai de 2 filhas. Sim. Eu prefiro ver minha filha perder ponto do que minha filha perder sono por causa de pesadelos influenciados por Satanás. Então, tipo assim, é uma questão, vai perder ponto. 2, 3 pontos, mas que é recuperável em outro momento, entendeu? Sim. É o tal vamos trabalhar a cultura não é brasileira. O Halloween, a cultura não é brasileira. Então, você como pai e mãe, aqui a câmera, onde eu estou aqui, ó. Você como pai e mãe, você pode ir na escola e contra-argumentar essas questões, porque não faz parte da cultura brasileira. Não faz parte. Da folclore brasileira faz parte? Não. Então, você pode ir como reunião com os pais e falar, não concordo com esse tipo de festa, que está promovendo a bruxaria, não concordo. Nós somos um Estado laico, então nós temos o direito também desse tipo de reclamação e contra-argumentação. Pastor, volta mais. Voltaremos. Muito bom. Tem muita gente fazendo muitas perguntas e quando tem muito conhecimento o tempo fica curto. Então vai ter que voltar mais. Voltaremos. Quero te agradecer, viu? Obrigado. Deus continue te usando cada dia mais para alcançar, né, esses pré-adolescentes e também para ajudar os pais nessa fase, porque não tem manual de inscrição. Sim. Mas a Bíblia vai nos conduzindo, né? Com certeza. A Bíblia é o maior manual que nós podemos ter. É verdade. Deus abençoe. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.